A gente está de volta com a Amazônia em Debate, discutindo hoje os desafios logísticos na Amazônia Ocidental. Meus convidados são o presidente da Panamazônia, Belisário Arce, e também o almirante, comandante do 9º Distrito Naval, Domingos Sávio. Almirante, qual é a contribuição que a Marinha tem a dar nessa questão de facilitar a logística nessa região complexa que é a Amazônia? O senhor disse há poucos instantes que esperava encontrar um teatro de muitas terras, mas aqui a prática é mesmo naval. É só naval. Eu moro no bairro de Adrianópolis, em Manaus, e eu olho para os meus lados e só vejo grandes edifícios. E me pergunto, como chegou tudo isso aqui para construir tantos carros em Manaus, tanta gente em Manaus? Eu só vejo uma resposta: a carga só chega embarcada, navegando. E aí a Marinha ganha uma relevância muito grande. A Força Armada Marinha do Brasil tem como tarefa principal a defesa da pátria. Qualquer Força Armada tem essa tarefa, não se discute. Mas nós podemos contribuir muito com o desenvolvimento local, fazendo, em particular, o que agora estamos crescendo aqui: a hidrografia, a cartografia, a sinalização náutica e a formação de aquaviários. São tarefas chamadas na Marinha subsidiárias, mas nem por isso menos importante. A Marinha é a primeira força a chegar na Amazônia. Chegamos aqui por força da defesa da entrada do Rio Amazonas no século XVIII, na época de 1700, criando a Divisão Naval do Norte. Depois criamos aqui a primeira flotilha naval da Amazônia, em 1868, já quando houve a livre navegação, foi decretada a livre navegação no Rio Amazonas, e o Brasil precisou controlar melhor essa navegação. Estamos aqui desde 1868 e estamos plantados para não sair. A Marinha vê o lado defesa, mas também vê o lado social. Há quanto tempo a Marinha não é conhecida aqui pelos seus navios da esperança, aqueles que levam as populações ribeirinhas. Navios hospitalares. Navios hospitalares. Nós temos 4 navios hospitais que, junto com o Ministério da Saúde, fazemos assistência por todos esses rios, na calha de todos esses rios. Às vezes, a única ajuda que chega a um ribeirinho que mora distante dos centros urbanos. Pois bem, Belisário, essa questão da logística na Amazônia, eu tenho uma visão muito particular em relação principalmente a partir das dificuldades, por exemplo, que o polo industrial de Manaus enfrenta, desde as dificuldades com a preservação e a manutenção da malha viária dentro do distrito industrial, até as dificuldades de receber e mandar cargas embora a partir do aeroporto e também da ausência de outros portos que deveriam existir aqui na região. Que caminho tomar diante desse cenário? Bem, sem dúvida, a falta de uma logística eficiente na região amazônica, especialmente aqui no Amazonas, cria inúmeros prejuízos para as populações da região. Encarece a vida, né? Não impede o acesso à educação, impede o acesso à saúde, sobretudo às populações mais isoladas, os ribeirinhos. Então, é urgente e imperioso que se tomem medidas para que essa situação se resolva. É necessário que nós tenhamos um sistema logístico eficiente. E, segundo informações da Secretaria de Fazenda, a inexistência dessa logística eficiente faz encarecer os nossos produtos do polo industrial de Manaus em 20%. E o Estado deixa de recolher 4 bilhões de reais também em decorrência dessa falta de logística. Então, é imperioso resolver essa situação. Agora, sem dúvida, nós precisamos ter um porto público. Nós precisamos ter um terminal. Na verdade, o terminal de carga deve-se fazer uma justiça, porque há apenas 2 investimentos feitos em logística de âmbito regional no Amazonas nos últimos 3 decênios, que é a pavimentação da BR-174, não é? E o TECA, o Terminal de Cargas Aéreo. Mas o terminal de carga já é antigo, então nós precisamos renovar e ampliar. E em relação ao porto, infelizmente, não tem se feito nada até agora. Tem projetos, planos, mas de concreto nada. Dependemos dos portos privados que vão fazendo, na medida do possível,
Alguns têm feito grandes investimentos, mas precisamos, não desmereço o trabalho dos portos privados, mas precisamos de um porto público, com capacidade, organizado. Havia um estudo, inclusive, de um porto público ali na área da Siderama, bem vizinho à Estação Naval do Rio Negro. Exatamente. Do Almirante Sávio. Exatamente. Pelo que eu sei, esse plano do governo ainda continua ativo, e eu creio que em breve teremos algumas soluções para isso daí. Agora, sobre isso que o professor Belisário está falando, dessa intensa parte de navegação, e realmente eu gostaria de fazer uma comparação com os rios da Amazônia com estradas, rodovias, né? Aqui, as estradas são os rios. E para se andar bem, se locomover numa estrada, é preciso o quê? Sinalização, com segurança. Sinalização e bons condutores. É justamente nessa parte que a Marinha quer se unir aos outros agentes, como a administradora da hidrovia da Amazônia Ocidental, a IMOC, com o DENIT, para justamente criar esses portos, terminais de passageiros. Olha, eu tenho notícias do DENIT que temos um projeto de criar 48 terminais de passageiros atualmente em toda a Amazônia. Ou seja, é um avanço, é um pensamento bom, porque nós precisamos deixar de apanhar o passageiro na barranca, sem controle. Veja bem, Almirante, esse é um assunto também que nos preocupa. A gente vê atividade... Vou me pegar na sua fala. Na Amazônia, as estradas são os rios. E a gente não conseguiu até hoje, digamos que de maneira concreta, legalizar a atividade fluvial de passageiros aqui no estado do Amazonas. A gente não tem ainda uma legislação específica que estabeleça rotas, sistema de concessão para o exercício das rotas que a gente tem aqui dentro da Amazônia. A Marinha tem dado a sua contribuição, não é papel dela legislar em torno disso, mas a sua contribuição no sentido de fiscalizar e treinar o pessoal especializado para justamente os práticos, para que eles possam navegar com segurança na região. Agora, o balizamento dos rios também é uma dificuldade, não, Almirante? O balizamento dos rios é uma dificuldade, a Marinha tem normas para fiscalizar isso, ela não é o agente instalador do balizamento, ela fiscaliza, ela suscita que ali deva ter um balizamento e ela estabelece que tipo de balizamento deverá ser feito ali. Agora, por exemplo, nós estamos criando aqui em Manaus, o Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste, o SSN9. O comandante da Marinha assinou a criação desse serviço, agora muito recentemente, agora dia 2 de julho. E esse serviço, ele vai entrar num plano maior, que é o projeto de cartografia da Amazônia, onde a Marinha vai cuidar da cartografia nos rios. Então, nós estamos recebendo agora 3 navios, já recebemos um aviso hidrocenográfico fluvial, o Rio Solimões, no último dia 4 de junho. Estamos para receber agora um próximo aviso, e aí já deixo o convite para todos que possam comparecer. No dia 15 de agosto, na Estação Naval do Rio Negro, vamos receber o segundo aviso hidrocenográfico fluvial Rio Negro. E, por último, até o ano que vem, receberemos um navio hidrocenográfico fluvial. Com 3 embarcações, vamos pretender fazer os levantamentos hidrográficos de toda a bacia amazônica. Vamos começar aqui, já com propostas de convênio com o DENIT, no Rio Madeira. Vamos fazer o trecho de Manicoré até Porto Velho, depois faremos Manicoré até Borba e de Borba até Itacoatiara. Vamos começar por aí, um grande trecho muito comercial, que é esse trecho do Rio Madeira. E acreditamos que com isso, com levantamentos contínuos, já que teremos navios aqui próprios, porque nós sabemos que os bancos da Amazônia, dos rios da Amazônia, se movem com uma velocidade muito grande. Então, fazendo isso... Madeira é a prova disso. Madeira é a prova disso. E vamos começar por ele. Então, eu estou ansioso, vamos dizer assim, por começar logo esse trabalho, para poder dar uma contribuição. Na sua gestão, né? Eu espero que sim, para dar uma contribuição para a Amazônia e sermos úteis, a Marinha realmente dar utilidade. E em paralelo a isso, inauguramos no dia 15 de abril deste ano passado, inauguramos o Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental, ali onde era a Capitania dos Portos, no centro da cidade. E ali vamos começar com cursos
que facilitarão enormemente a formação de fluviários aqui na Amazônia. Não precisarão mais ir a Belém para fazer esses cursos. Então teremos cursos de formação, que são cursos básicos para marinheiro de convés e marinheiro de máquinas. Teremos cursos especiais, que são cursos de acesso a capitão fluvial, são cursos de combate a incêndio, são cursos de atenção com embarcação de passageiros e atenção com embarcações de transporte de combustível e aperfeiçoamentos, cursos mais avançados ainda. Tudo feito aqui em Manaus. A expectativa é que formemos cerca de 600 aquaviários anualmente. Essa é a nossa expectativa. Belisário, como é que o setor privado pode se aproveitar dessa disposição da Marinha em ajudar na logística naval? Bem, o setor privado não pode deixar de perder esta oferta da Marinha. Recentemente, na semana passada, o almirante esteve no seminário organizado pela Panamazônia e havia lá muitos empresários e todos ficaram surpresos com o trabalho que a Marinha vinha fazendo, muitos não sabiam, não conheciam, e demonstraram muito interesse. Então, acho que é plenamente possível essa parceria entre empresários e a Marinha, sobretudo na questão de capacitação de mão de obra, né? Mas, Elias e Manuel, eu gostaria de fazer uma observação. Você, durante sua fala, comentou a questão dos terminais de passageiro. E isso me lembrou a situação do terminal de passageiro de Manaus. Para que nós não esqueçamos que muitos dos problemas de logística na região não decorrem apenas de aspectos técnicos e deficiência, ou insuficiência ou inexistência de recursos financeiros, mas também de problemas de ordem política. Por exemplo, a questão do terminal de passageiros de Manaus. No início dos anos 2000, uma empresa recebeu o terminal de Manaus, o Roadway, e começou a fazer melhorias. Quando o governador Eduardo Braga assumiu, houve uma reviravolta no processo e uma briga judicial que levou anos, e o porto foi abandonado e está na situação que se encontra hoje. Numa briga judicial? Perdão, Disca, pois não. Não, pois é, nessa briga judicial, e aí, Belisário, só para contribuir, a gente perdeu ao longo desses anos, almirante, por exemplo, um museu que conta a história da constituição do Rodoe, que é o Porto Público de Manaus, com plantas feitas dos idos lá do início do limiar do século XIX para o século XX, plantas feitas todas em pano e um maquinário belíssimo, datado do início do Rodoe. O museu está fechado durante todo esse período dessa briga judiciária entre o Estado e as empresas que operam o Rodoe, e aí a sociedade é quem perde com tudo isso. E as obras de revitalização do porto, Belisário, desculpa a minha intervenção, porque naquela ocasião havia uma expectativa que a gente tivesse que passar pelo mesmo processo de transformação que passou o Porto das Docas em Belém, que hoje é um grande chamariz para o turismo local. E essa questão política também interfere em outros aspectos. Por exemplo, a BR-319. Nós tínhamos um ministro, eleito, que não é natural daqui do Estado, mas era ministro pelo Estado do Amazonas e representava o Estado do Amazonas no Ministério, que era o Alfredo Nascimento, e queria pavimentar a BR-319. Aí o governador da época, Eduardo Braga, propôs uma ferrovia. Só nessa discussão rodovia, se perdeu tanto tempo, foi o primeiro mandato inteiro do Lula. No segundo mandato não houve mais condições, havia uma pressão ambiental muito forte. Então, às vezes, os interesses partidários se suplantam o interesse e o bem comum. Não é? Isso não pode continuar. Os políticos têm que tentar ter mais consciência e evitar que isso ocorra. Agora, bem por último, a última polêmica que a gente teve foi do Porto das Lajes, que seria um porto privado, um novo porto privado, que seria instalado nas proximidades do Encontro das Águas, que culminou com o tombamento de toda a área do Encontro das Águas. Mas a gente vai continuar falando de logística depois do intervalo comercial.